Está começando mais um ASIC Labs Cast, o podcast oficial da ASIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta! Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do ASIC Labs Cast com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que acredita e impulsiona cada uma dessas ações que nós temos aqui, principalmente pensando a inovação, a criação de novos negócios, do empreendedorismo. E hoje eu estou com um cara que manja muito de empreendedorismo, que está aí dia a dia conectado com empresários, jovens empreendedores e empreendedores jovens, né? Que é o David. David, já contando aqui um pouquinho que você é o coordenador hoje do núcleo do ASIC Jovem, né? David, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite, de vir compartilhar um pouquinho aí. E já a primeira pergunta para ti aí também. Quem que é o David que está aqui conosco? Vini, obrigado mais uma vez por esse convite. É sempre uma honra estar junto com você, estar presente aqui junto à SIC e colaborando, né? A gente está lá no grupo da SIC Jovem, trabalhando bastante para criar essa liderança associativista, né, cada vez mais forte. A gente fala bastante sobre essas pessoas que estão vindo. Às vezes, tem muita gente que vem da parte de sucessão no nosso núcleo, mas tem algumas pessoas que não tem nenhuma correlação entre o núcleo empresarial da cidade e a gente consegue abrir essas portas e estar sinalizando, né, essas pessoas aqui. Então, a gente fica muito contente, né, por você estar convidando a gente e estar representando aqui o Núcleo Jovem. Tá? Que bacana. E quem que é o David que chega aqui conosco aí dentro desse núcleo, o David lá fora como empreendedor, empresário, né, família, tudo mais. Nasci em Cascavel, mas eu cresci no interior, né? Vim de uma cidade de 5 mil habitantes, Ramilândia, não sei se você conhece. Ramilândia, conheço. Ramilândia. Então, eu cresci lá, vim para cá aos 17 com o intuito de estudar e trabalhar, né? Então, comecei a minha a minha história começa lá trabalhando sim no McDonald's. Então, fiz 4 anos de McDonald's, todo o percurso de atendente a treinador, consultor e até chegar a gerente de plantão. Então, a minha base estrutural de aprendizado, daquele menino lá do interior que não conversava até, né, até divido um pouquinho com o pessoal da SIC Jovem, que eu vim do interior, então eu tinha medo de conversar, medo de pessoas. Então, o MEC me ajudou bastante com treinamentos, essa parte de conceitos de padronização me ajudou bastante a aflorar isso daí. E dentro o MEC veio também a parte da educação, né? Nesse período que eu estava lá, eu consegui fazer o vestibular e entrei em economia. E fiz então, até estava conversando em off aqui com vocês, fiz ciências econômicas na Unioeste, aqui em Cascavel. Então, sou graduado, então sou economista por formação. Boa, boa, estávamos falando sobre isso, né? Sim, então a base da faculdade me trouxe hoje para conhecer, né, o Ronaldo, que foi meu professor e hoje é o meu mentor de vida, vamos colocar assim, né? Então, me ajuda e me trouxe bastante essa bagagem. Então, da minha formação, vem muito a parte do interior, né, esse menino que veio de lá, mas também com essa gana de estudar, de trabalhar, de crescer, vindo aqui para Cascavel e tive muito a sorte, Deus me colocou pessoas boas no meu caminho para me direcionar e conseguir desenvolver nesse meio tempo esse intuito e esse objetivo empreendedor, essa gana de crescer mais, né? Cara, você sabe que você falou uma coisa que agora que eu não sabia. Eu não sabia que você tinha passado por 4 anos dentro do McDonald's. E eu preciso fazer uma menção aqui, muito especial, a quem me concebeu a vida, que foi minha mãe, que ela sempre fala, a gente tem uma cozinha industrial, e ela sempre fala que quem trabalhou no McDonald's consegue trabalhar em qualquer lugar no mundo e consegue trazer muito resultado. E eu quero te perguntar isso de fato, né? Como que foi essa trajetória aí? Que isso eu acho que foi, para mim foi marcante você trazer essa informação, assim, como que foi esse caminho aí até chegar a gerente aí dentro do McDonald's aí? Essa caminhada, o que que te ajudou hoje na posição que você tem hoje dentro da América Latina? Muita parte da padronização e a parte de treinamento, tá? Isso é muito claro lá. Então, desde o teu primeiro dia, você vê que tem uma estrutura com base naquilo. Então, você tem muito material detalhado de forma de posicionamento de um hambúrguer na chapa, sequência de posicionamento, sequência de salgagem. Então,
Isso vai criando uma metodologia que você entende que tem um suporte, algo pensado para aquilo. Então, se você conseguir ir avaliando todo esse processo, você consegue aplicar no teu dia a dia, né? Para a gente lá, é muito cultural, pelo menos na minha época, né? Então, eu estava até dividindo com você isso, tá? É Uhum. meados de 2010. Faz um tempinho, né? Não ia dizer nada assim, mas você tá velho já, né, cara? Tô no núcleo jovem, mas não tô tão jovem mais, tá? Tô na saída já, me despedindo, na verdade. Então, na época que eu tava no MEC, era uma galera muito boa, um pessoal muito bom. Então, assim, todos os gerentes que foi da época foram criados dentro da loja aqui de Cascavel. Então, você tinha um grupo muito forte que fazia o que o contexto aprendia muito. Então, a gente criava disputas entre a cozinha de conhecimentos básicos. Lá, como tudo é padronizado, uma forma de padronizar o conhecimento é, por exemplo, você saber que são 6 pacotes de alface que vêm numa caixa. E essa caixa, quando estiver acondicionada, ela pode empilhar até 4 caixas. E tem que estar a uma distância de 5 centímetros da parede do fundo do alquim. É nesse nível. Então, assim, você vai criando formas que esse conhecimento fixe na mente das pessoas e lá dentro você criava esse conjunto. E para você ir subindo dentro da companhia, você tinha, além de se destacar no dia a dia, você tinha provas online, na época já, para você habilitar que você estava graduado a assumir uma nova função lá dentro. Que bacana, que você tinha Então, conhecido já todo aquele caminho ali, de fato, assim, né? sim. É, colocando tua pele em risco para depois você colocar a pele dos outros em risco ali Sim, como líder ali. é, porque quando você começa como atendente, isso é muito legal. Então, o atendente ele faz tanto salão, caixa, montagem de lanche, lógico que em dias diferentes, né? Mas ele tem um treinamento em toda a loja, né? Então, o atendente ele é sempre acompanhado por um instrutor. Então, lá dentro da hierarquia, da formação, você começa como atendente, instrutor, coordenador de área, depois gerente de plantão e gerente de loja. Para você se graduar para ser um instrutor, você precisa aprender todos, né? Fazer provas em todos os setores e estar graduado para poder treinar os novos. Então, esse processo passava por isso. Então, você tinha que ir se formando para ter uma chance de fazer essa prova para assumir esse novo setor. Que bacana, cara, sensacional, assim, parabéns mesmo por essa trajetória. Não conhecia esse recorte aí, né, da trajetória do David. Conhecia muito o David, assim, que eu até brinco, né, falo, é o futuro CEO da América Latina Vidros, né? Eu sempre brinco com o Bulhões, assim, tive a oportunidade de tê-lo como orientador. Na verdade, eu desorientava ele, né? Ele É, tentava me orientar e eu tentava desorientar ele. Mas é um cara fantástico, né? Que desenhou toda a estrutura de como que é a América Latina, pelo que eu entendi, né? uhum. Toda a estrutura de como que é. E eu já brinco com ele, falo assim, ó, teu sócio aí, teu futuro sócio aí, já faz um pix pra ele aí com umas cotas aí, que essa é uma pessoa que veste a camisa mesmo. Parabéns, Uhum. assim, por trazer também, acho que esse papel, assim, essa instituição, essa empresa que é a América Latina Vidros, assim, com muita força, e você é a cara também da América Latina Vidros. Fica, assim, um elogio pra ti aí, Ah, nesse obrigado. caminho aí, né? David, e hoje, até para entender, hoje quem que é o David lá dentro da estrutura da América Latina Vidros, assim, como que, o que que tá dentro da tua responsabilidades lá, dentro da tua pasta lá, e até um pouco como que foi essa conexão com a SIC Jovem também, né? Uhum. Dentro da América Latina, quando a gente iniciou, né, foi uma conversa de corredor, o Ronaldo era meu professor, e ele via que eu tinha experiência lá do MEC, e ele estava entrando no projeto novo da América Latina. Então, ele entrou em 2014, mais ou menos no final do ano de 2013 para 2014, ele começou o projeto com um dos outros sócios, que é o Paulo, que é o Aham. idealizador, que é o inventor realmente dos negócios, e o Ronaldo veio mais com uma visão estratégica. E uma das funções do Ronaldo era montar a estrutura de gestão da empresa, né? Então ele começou lá com a Franciele, que era parte de compras, o William foi muito importante lá no início com a parte de gerenciamento financeiro. E por último, eles criaram primeiro a parte financeira administrativa e por último ficou um pouco a parte da produção. Então eu vim, né, no início entrei mais ou menos em setembro de 2014 para formar essa parte da produção. Na época a gente fazia em torno de 50, 60 mil por mês de faturamento e foi para desenhar como queria estruturar, ajustar desde o processamento do produto. Então,
Eu aprendi no início lá todas as etapas, então a parte de treinamento eu sei fazer realmente, como corta um vidro, como lapida, como fura. Então, toda essa parte estrutural para a gente desenhar as partes tecnológicas também com parte de estoque, deixar a parte setorizada para que a informação viesse para o comercial depois. O produto em si, no início, ele se vendia muito fácil, né? Agora atualmente tem uma parte de concorrência um pouco maior, mas no início, como era um produto mais novo, então era mais uma questão de produção do que uma questão de comercial. Então, essa estruturação começou, então a minha base é toda de produção. Então, eu sou o responsável hoje pela produção. Eu brinco até com algumas pessoas que eu sou um severino dentro da companhia, porque parte de gestão de site, que a gente tem a nossa, a parte de gestão de RP está comigo também, até um pouco tempo eu estava 100% um pouco na parte do comercial também, então eu brinco em tudo, né? Um bom fazedor de nada, vamos falar assim. Mas toda a parte da produção tem um time muito bom hoje. Então, nessa formação de 2014 para cá, a gente foi construindo camadas, né, de equipe, camadas de gestão. Então, eu tenho uma equipe de gestão que são meus braços direitos muito forte, né? Então, na produção hoje é full comigo. Que maravilha, cara, que top. E ver como é importante a gente trazer isso, né? Porque eu acho que é isso, né? O Severino é o cara que abre as portas dentro da organização, né? Uhum. É o cara que vai lá e precisa, de certa forma, alguém tem que ir lá com a chave e falar assim, não, pessoal, vamos olhar por aqui, vamos abrir isso daí. E eu tenho certeza que está fazendo isso muito bem lá dentro da organização. E eu queria entender como que o David cai dentro do ASIC Jovem, para dentro do ASIC Jovem, aí se esbarra dentro desse caminho do empreendedor jovem aí. Até a tua pergunta foi bacana, porque dentro o jovem, o Murilo, né, fez um convite para nós, e eu fui tirar umas dúvidas com o Ronaldo, olha, isso com relação a SIC e tal, a gente faz parte, não faz, o que que você acha? Como eu falei antes, o Ronaldo é um mentor para mim, Aham. né? Então ele falou, olha, faz sentido, a gente tem um dos projetos, a gente estava iniciando também a parte da construção civil, né, que até então, até 2023, a gente trabalhava full com máquinas agrícolas e máquinas pesadas, né? E na mudança de 23 para 24, a gente começou a abrir uma nova linha, que é a linha de construção civil. E para o nosso mercado, aqui em Cascavel, a América Latina basicamente não era conhecida. Ok. Então, era muito questão, no país, no ramo agrícola e pesado, assim, uma marca forte, mas regionalmente aqui não, né? Então, se a gente fosse entrar na parte da construção civil, faria sentido ter uma inserção dessa marca e para isso a gente precisaria estar presente e começar a ser visto. Então, esse processo de entrada no ASIC Jovem foi meio que um combo em um momento que a gente precisava ampliar a nossa visão aqui na região, né, da América Latina, e também por um convite do Murilo que casou naquele momento que eu estava buscando essa inserção. Então, veio o Murilo, um combo com o nosso momento de empresa, né? Então, a gente fala que não, você está na SIC como um complemento do que a tua empresa. Perfeito, perfeito. Então traz essa conexão, né? Uhum. E hoje aí que você tá quanto tempo já no ASIC Jovem? Eu entrei em 2024. Então 2024. Então você tá 24, 25 aí 26. Teve o resultado esperado? Teve já, na verdade, já colocamos a empresa em mais um núcleo, né? Hoje a gente também faz parte do CADEC, que é o Núcleo dos Arquitetos, né? E a gente já consegue observar que a nossa marca tem a representatividade que a gente busca, né? Está começando a ficar mais conhecida, porque a gente preza muito, como a gente é indústria, até tem esse gancho, né? Então, a gente entrou de uma forma diferente do mercado de construção civil do que o mercado atual trabalha. O mercado atual trabalha com uma indústria que é o processador de vidros, né? Então, corta, tempera, então, tem dois processadores grandes aqui em Cascavel, Aham. e as vidraçarias que fazem essa conexão com o cliente, processa o alumínio, junta o produto de um, junta o produto de outro para entregar para um terceiro. Ok. E a gente vê de uma forma diferente. Pensamos que assim, poxa, a marca que vai estar lá é a América Latina, então o meu compromisso tem que ser comigo. Então a gente tem uma rede hoje de parceiros, a gente processa internamente o nosso alumínio, a Ok. gente processa o nosso vidro e a gente é que entrega para o arquiteto.
Então, o arquiteto, ele não vai, ou para o arquiteto ou para o cliente final, né? Então, Ok. ele não vai falar com uma vidraçaria terceira, não vai falar com um processador terceiro. Deu problema com o vidro, deu problema com o alumínio, é comigo. Então, a gente Ah, ótimo. traz uma forma diferente. Pega toda a nossa bagagem de processo, de ISO e metro e tudo mais, eu consigo entregar para o meu cliente. Só que para isso eu tenho um valor, né? Para conseguir entregar toda essa certificação, eu preciso ter um valor diferenciado ali no mercado. Como que eu vou apresentar isso para o cliente? De uma forma diferente. Então, é por esse intermédio e essa inserção que a gente fez através dos núcleos, aproximando do arquiteto e demonstrando produtos. Como tem a indústria, a gente desenvolve muito produto. Então, Aham. a gente tem hoje na nossa bagagem lá, por exemplo, vidros curvos, que são poucos fornecedores no país que processam vidros curvos. Então, traz para Cascavel e coloca aqui nessa região uma possibilidade de uma gama de produto muito diferente, né? Que traz toda essa expertise de vocês lá de produzir vidro para máquinas agrícolas pesadas, né? Isso mesmo. Que os vidros curvos vêm disso, né? Lá dos para-brisa Para-brisa. e coisa e tal lá. E- Pô, que bacana, cara. Que sensacional, assim. Acho que a gente está conseguindo trazer vários, assim, insights aqui para quem está nos acompanhando de que você pode ser e isso é o sinônimo, não é o sinônimo, desculpa, é a representação física, tá? Me permita assim, do intraempreendedorismo, Isso. né? Porque eu acho que a gente fala muito de intraempreendedor e tudo mais, e falta em alguns momentos um exemplo prático de quem que é um intraempreendedor. E Uhum. aí, irei utilizar muito aí da tua fala agora, muito nesse sentido, porque você tá ali dentro de uma organização, entra pro time desde lá, né, da tua trajetória McDonald's, e agora América Latina, e agora fazendo todo esse processo aí conectado com o núcleo jovem também, né, puxando, fazendo essa veia, né. Acho que isso é algo que é muito importante, assim, né, pô, acho que muito legal, assim, são insights que a gente vai tendo aqui no dia a dia, né. E eu queria até aproveitar e puxar um gancho contigo, que foi muito o que trouxe essa nossa conversa aqui, mas vai ser um dos temas, né? Sim. Um pouco sobre o evento que vocês tiveram agora, né? E eu queria que você contasse qual que é esse evento, como foi, e esse protagonismo que o ASIC Jovem teve aí em fazer essa realização desse evento regional. Uhum. Dentro do ecossistema do jovem, diferente de alguns outros núcleos, a gente fala que a gente tem uma hierarquia, né? Como a SIC tem a hierarquia dela de ASIC, Cassiopar, FACIAP e CACB, o núcleo jovem ele também tem uma hierarquia. Então tem a SIC jovem, que é desmembra da SIC, temos a Cassiopar jovem, FACIAP jovem e CONAGE, tá? Ok, Então, dentro disso tudo, o EPJE, que é o Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores, ele é uma das vertentes que tem dentro da FACIAP Jovem. Então, a FACIAP Jovem, ela promove, ao longo do ano, 4 encontros, né? Então, eles tentam distribuir ao máximo dentro do estado do Paraná esses encontros de jovens empreendedores. Para que esse encontro aconteça, ele precisa estar formatado e o núcleo base, sede, que vai receber isso aí, ele passa por uma certificação. Então, poxa, quem que é que pode receber um EPJE em uma das edições que vai ter ao longo do ano? Ó, somente núcleos que possuem uma certificação, hoje denominada Araucária. Então, ok. tem uma lista de requisitos, como se fosse uma provinha que você, ao longo do ano, preenche para certificar. Hoje, esse núcleo está preparado para receber um evento desse tamanho. Porque, sim, é um evento considerável, pensando que é no âmbito do Estado, né? Quando a gente começou, eu entrei na gestão do Guilherme Matos. Então, ele estava reconstruindo o núcleo jovem, né? Uhum. Então, e nessa transição, quando entrou o Luiz, ele conseguiu preparar a gente para se credenciar para receber o PJI. Então, esse PJI que nós tivemos esse ano, 2026, ele é um reflexo lá da gestão do Moca. Que legal, que legal. É uma coisa que vocês não pensaram do dia para noite. Vamos fazer o PJE e vocês estralaram o dedo e estamos fazendo. Não, não, então teve que construir, né, fazer essa parte de preparação. É, foi legal que a gente, ao longo desses EPJs que tem durante o ano, as pessoas perguntavam, e Cascavel vai ter quando? E Cascavel vai ter quando? E a gente sabia que ela, poxa, precisa primeiro pegar essa certificação. E pegando a certificação ao longo de 24 e 25, né, na transição ali, poxa, opa, agora estamos credenciados.
Aí passou para a segunda etapa, que era fazer a candidatura. Porque, como são apenas 4, tem 70 núcleos jovens ao longo do Paraná, então você tem uma disputa. Então, além das coordenadorias, você precisa, dentro da coordenadoria, credenciar a tua candidatura e você ser aprovada para ser uma cidade-sede do EPJI, né? Então, ao final do ano passado, a gente teve, então, a devolutiva, né? No último encontro, que foi em Guarapuava, a gente teve a aprovação que iríamos receber o EPJI, né? Acontecem quantos EPJs no ano? 4. 4 no ano. Uhum. E aí, desses 4, ele sempre, no final, ele anuncia quem que vai ser o próximo. Que vão ser os próximos os 4 ao longo do ano. Ok, Então, já ok. anuncia todas as cidades sedes. No Aham. último do ano, anuncia todas as 4 cidades sedes do ano seguinte. Ah, legal, legal. Uhum. Para ter o E a tempo de gente, preparar e tudo mais, hein? e a gente teve em outubro, né? No começo de Aham. outubro do ano passado, a gente recebeu que a gente seria a cidade sede e iríamos ser a primeira. Rapidinho, rapidinho. Coisa boa. Então, assim, preparar um evento, e a gente sempre sonhou em um evento muito grande, né? Nós pensávamos em vários detalhes para conseguir trazer uma boa experiência, porque Cascavel tem uma estrutura boa, e como a gente tinha toda essa expectativa, para a gente não frustrar as expectativas dos participantes, né? Então, quando você tem um pessoal cobrando isso, você cria um gerenciamento de expectativas que é importante você dimensionar para não frustrar, né? Essas pessoas que vinham para cá. Então, quando a gente começou a idealizar, passamos por várias reuniões de planejamento para montar esse evento que teve nesse ano, né? Que bacana, cara. E hoje, se você pudesse trazer para nós alguns números aí do EPJI, quais seriam esses números aí? Porque eu sei que teve vários recordes batidos aí, né? E até para os nossos vizinhos aqui, Uhum. né? De Toledo também tiveram as suas contribuições. Queria que você Uhum. contasse para nós um pouquinho aí quais foram esses números aí importantes para essa edição do EPJI. É. A gente diz que até hoje foi o maior EPJE, né, que teve de todos os tempos. Então, foi 462 participantes, tá? Opa, boa, bom Então, é número, um bom número. número que já era muito grande, tá? Algo muito bacana que eu gosto de citar, porque mostra muito a força do associativismo. A gente traz que o último recorde era da cidade de Toledo, nossos vizinhos, que estavam com 428. Tá? Mas e algo mais importante ainda é que, independente de recorde, o associativismo é que ganha. Com Porque certeza. nesse mesmo evento, na nossa edição, Toledo trouxe para cá a maior caravana que uma cidade levou para o MPJ. Então, só Toledo trouxe para cá 48 jovens. Isso que eu acho legal, assim, sabe? Por isso que eu puxei, entendeu, o gancho aí Uhum. de Toledo, exatamente por conta disso, que não é um mérito só de Cascavel, Não. é um mérito do oeste do Paraná, em especial Cascavel, Toledo, mas quem ganha é a FACIAP jovem como um todo, né? Sim, Porque a gente está falando de um evento que tem repercussão estadual, isso né, mesmo. David? E é engraçado que dentro do evento há alguns troféus de reconhecimento, e a Cassiopar, que representa o nosso Oeste, que é a Coordenadoria do Oeste do Paraná, Aham. ela sempre ganha como maior coordenadoria presente nos EPJs, mesmo em eventos que são fora da nossa região. Que legal. Então, assim, o Oeste do Paraná, na parte associativista, sempre foi muito forte. E cada vez isso vai fortalecendo e torna a gente cada vez mais forte. Isso que é o bacana. Então, a gente está crescendo, ganhando corpo, abrindo novos núcleos dentro da nossa região. E esses números agora traz para a gente esse reflexo, né? Conseguir colocar mais de 450 jovens nesse evento com esse objetivo de crescer é muito bacana. Você vê que é um ar diferente. O que que isso traz de contribuição para Cascavel? Você trazer vários jovens de outros pensamentos com a oportunidade de conhecer nossas empresas que nós tivemos aqui, né? O EPJE tem algo muito bacana, Vini, que na sexta-feira o evento é composto por 2 dias, né? Sexta e sábado. Na sexta-feira a gente tem as visitas técnicas. Então a gente tem a oportunidade de levar esses jovens para algumas das nossas empresas aqui da cidade. E a gente conseguiu demonstrar Show Rural Copavel, Cotriguaçu, Cervejaria Providência, Cervejaria Mitra, Mascarello, empresas de renome no estado, para falar, olha, Cascavel tem esse senso e essa produção pujante muito forte. E olha, se você tem interesse em sair da tua região ou investir, que é um parceiro de negócio, Cascavel está aqui e está com a mão de braços abertos para você.
está aberto para receber recurso, aberto para receber investimento, pessoas, gente com energia para poder fazer a coisa Isso, acontecer, né, David? isso. Cara, sensacional, assim, acho que tem um olhar muito bacana, e até para o pessoal saber, então nós tivemos o primeiro do ano aí de 2026, né? Uhum. Aonde serão os próximos três? Tu tem essa informação? Tenho. O próximo agora vai ser em junho, tá? Ok. Vai ser em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, A ok. gente vai ter outro em Beltrão, se não me falha a memória, né? E eu vou passar o outro para vocês, que eu não lembro Boa, de boa. cabeça. Não, isso aí, isso aí. Aham. Por isso que eu perguntei se tinha essa informação, Sim. porque é algo que é legal para quem tá nos ouvindo aí de todo o Paraná e até depois eu quero tirar uma dúvida contigo, que possa visitar e ir dentro desses eventos, né? Para que possa se conectar, assim como a gente faz as chamadas, vira e mexe aí para os summits da vida que Uhum. acontecem, que são os eventos para a inovação, que a gente sempre traz essa solução, também fazer essa conexão com esses eventos, assim, bem conectados, né? Com o empreendedorismo jovem, né? Com o empresário jovem ali, né? Que isso é algo que a gente precisa trazer nesse dia a dia, né? E até uma pergunta, esse é um evento que ele acontece de forma, claro que com outro nome, né? Porque esse paranaense, né? Uhum. Encontro Paranaense, mas ele acontece em outros estados também? Olha, pelo meu conhecimento, não sei te dizer essa resposta hoje. Se Aham, outras na verdade, outras federações fazem esse aham, formato. Eu sei que tem alguns encontros da CONAGE, que é no ok. âmbito nacional ao longo do ano. Pô, isso é legal também ter, assim, porque eu acho que são momentos, né? São movimentos que precisa. E eu sempre vejo, assim, que hoje, quando a gente vai falar do núcleo de empreendedores jovens, né? Que aqui no caso a gente vai chamar de ASIC Jovem, Uhum, mas cada associação comercial vai ter o teu nome. Por exemplo, eu sei que Quedas do Iguaçu é com jovem, uhum, enfim, vai ter, mas basicamente é o uhum. núcleo jovem, né? Isso é algo que traz, assim, muita possibilidade, muitas oportunidades, né, David? Eu queria que você trouxesse, assim, se você pudesse deixar aqui nesse momento final para a galera aqui já, é, três recomendações por que fazer parte desse movimento jovem, né? O que que você diria, assim, para quem está nos acompanhando aí? Uhum. Eu acho que o principal é a base de apoio, tá? Você está num ambiente propício para o desenvolvimento, você está num ambiente próximo a pessoas que vivem e vivenciam teus problemas igual você e que talvez tenham insights e estão passando por esse processo de crescimento no mesmo momento. Você está próximo de pessoas que estão buscando a positividade. Então, você está num grupo diferente de alguns demais que têm uma busca sempre por venda, e aquele comércio forçado, vamos até colocar assim, Aham, nossa, não, o objetivo associativista, é o crescimento do todo, né? Até vou puxar esse gancho que nessa edição da PJE, o nosso Núcleo Jovem lançou uma plataforma para fomentar essa parceria. Então, a gente lançou o Conexão Jovem PR, tá? Que é uma plataforma onde os nucleados de cada um dos núcleos jovens podem cadastrar os seus dados da sua empresa, os seus serviços, os seus contatos, e assim criar uma rede de conexão, uma rede de acesso desses serviços para cada estado. Então, vou chutar um exemplo. Hoje eu tenho uma empresa que precisa divulgar e fazer um trabalho de marketing em Guarapuava. ok. Então, quem que eu vou buscar que vai fazer esse trabalho de marketing na cidade de Guarapuava? Vou entrar na plataforma Conexão Jovem PR e vou ver lá, filtrar pela cidade de Guarapuava e dentro do núcleo jovem daquela plataforma, quem que trabalha na parede de marketing para poder dar esse acesso para nós. Que show, cara, Então, sensacional isso. é devolver para o contexto associativista essa informação e esse acesso que as pessoas conseguem se conectar. A gente quer cada vez mais deixar forte o associativismo, criar essa conexão e montar um forte realmente. Cara, sensacional isso. Quero dar os parabéns, então, aí, pelo lançamento de vocês aí. Quanta novidade, quanta coisa eu tô sabendo nova aí. E a gente precisa se conectar cada vez mais. Essa é a ideia, né? Eu acho que é isso mesmo, sim. Cara, sensacional, assim. Acho que trouxe vários insights para nós aí, pra gente fortalecer, né? E aí, uma última pergunta aqui. Para quem que não é o núcleo jovem? O núcleo jovem não é para alguém que não quer, só quer vender. Lá é um ambiente de doação. É uma associação sem fins lucrativos, onde cada um está doando o seu tempo para que o contexto fique mais forte. Então, se você quer vender, você quer chegar lá para captar lead para o teu negócio, não é o ambiente.
Show. Sensacional. É muito importante a gente saber para quem é e para quem não é, né? Uhum. E como faz para fazer parte hoje do ASIC Jovem? Hoje o Chique Jovem ele tem a necessidade que você seja um, né, associado à SIC. Então tem por prerrogativa, por ser um núcleo dentro da SIC, você tem que ser associado dentro da SIC, estar dentro da faixa de idade para usar cadeira de diretoria, né? Então até 35 anos, mas se você não tiver o objetivo de ter cadeira de diretoria, não tem limite de idade, Ok. né? Estar presente em todas as terças, às 19 horas aqui na SIC Labs, tá? E tem uma mensalidade mínima, que é em torno de R$ 30, que é só para manutenção do núcleo. Perfeito. Você sabe que vocês só existem dois núcleos que usam o ASIC Labs, né? Eu até É agradeço. vocês, né, do ASIC Jovem e o núcleo de inovação que a gente disponibiliza, né, a utilização porque está totalmente conectado, né? A gente Uhum. consegue fazer essa integração, a gente sabe que gera muita oportunidade para as nossas startups, mas gera muita oportunidade para vocês também, né? Uhum. Acho que isso é algo que é uma via de mão dupla que a gente sempre ganha, e eu gosto muito de lembrar que tem um dos princípios do Iguaçu Valley, que é o nosso ecossistema de inovação, é contribuir antes de receber. E eu acho que tudo isso que você trouxe aqui é uma premissa, nada mais é do que o associativismo. Isso. Porque nada mais é que a gente chega aqui e contribui diariamente para o associativismo, chega às 7h30 para uma reunião, vai para outra e assim por diante, né? O David está aqui hoje dentro da SIC desde as 7h30 e se bobear ainda volta aqui depois Sim. no final do dia, contribuindo, né? Trazendo esse give back, essa contribuição, antes mesmo de receber sequer um lead lá para o teu negócio, né, cara? Sensacional. David, quero agradecer imensamente aqui a tua contribuição no nosso Eu que podcast agradeço. aqui. Acho que assim teríamos assunto para conversar Nossa. mais alguns churrascos, hein? Acho que fica a dica aí para você aí, sabe? Vamos puxar. Fica a dica aí para você aí, mas brincadeiras à parte, acho que isso tem algo assim, tem um potencial muito grande aí pra gente se compartilhar sempre, de forma muito mútua, né? A gente possa compartilhar e ajudar também vocês no que for necessário. Conte sempre comigo aí que estamos à disposição e parabéns aí por toda a trajetória aí dessa tua caminhada enquanto empreendedor. Obrigado, Vini. Agradeço mais uma vez por esse espaço. Ter esse espaço de mostrar o nosso trabalho do ASIC Jovem é muito importante. A gente quer cada vez mais aumentar, sim, o nosso núcleo, mas aumentar também com qualidade. Então, cada vez ter um número maior de pessoas engajadas e trazer essa força para o associativismo. A gente fala que a gente forma lideranças associativistas. E para isso, nesse processo de formação, a gente precisa sim desse espaço e cada vez mais ter acesso a essa estrutura, né, que vai dar esse suporte para que esse jovem consiga se desenvolver, para que no futuro, sim, a SIC consiga permear e continuar, além de todos esses anos que ela está forte aqui na nossa região. Para isso, a gente precisa, sim, desse apoio e agradeço muito que vocês dão esse apoio. É claro, hoje, o suporte que vocês na SIC Labs e também a SIC dá para nós do Núcleo Jovem, tá? Então, agradeço aqui, faço das minhas palavras de todo o Núcleo Jovem. Boa, muito obrigado. E ficamos aqui com mais um episódio aqui do ASIC Labscast, com apoio e patrocínio do Sicoob Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada ação nossa aqui. Bora! Esse podcast foi apresentado por ASIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.